Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente em mais deste programa. No programa de hoje, nós vamos falar com Wagner de Assis. Wagner de Assis é um cineasta que fez, olha, o filme Nosso Lar, fez Kardec e está estreando um novo filme agora, 20 de abril, nos cinemas. Ninguém é de ninguém. Que linda essa proposta! Mais um filme, Wagner de Assis. Mais um filme. Obrigado, Damião. Prazer estar aqui contigo, ouvintes queridos, toda a galera da Rádio Boa Nova. Meu carinho eterno, viu? É verdade, eu sinto muita alegria de estar aqui. E principalmente trazendo boas notícias, né? Olha, então, vamos contar um pouquinho. Esse Ninguém é de Ninguém é baseado no livro lançado em 2003 da Zíbia Gasparetto. É isso, né? Isso aí. E agora, é o livro da Zíbia, e que você está trazendo, e tem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da doutrina espírita desse livro, Wagner. Vamos começar a falar desse livro, desse novo filme. E quem é quem? Agora, Zaquela, vamos começar por aí. Vamos falar um pouco de doutrina espírita nesse filme. Fala daí, Wagner. É o que me atrai sempre, né? Onde eu busco o meu olhar profissional, né? Se você for olhar um pouco assim dos filmes que eu pude trabalhar, até novela, inclusive, né? Eu gosto desse tema, obviamente, eu sou espírita, mas eu gosto desse tema porque ele é um tema universal, né? Ele conversa com todas as pessoas, ele conversa com todas as religiões, com todos os credos, e isso me permite poder olhar o mundo através desses óculos, né? Esses óculos espirituais, espíritas, etc. Então, as escolhas que a gente faz de trabalho são escolhas que acabam falando ao coração, falando à mente, né? Ou seja, assuntos que são muito em voga, que estão muito presentes, que merecem ser falados no cinema. O livro da Zíbia, o livro Ninguém de Ninguém, ele é de 2002, 2003, ele está fazendo 20 anos, e é impressionante como é um livro extremamente atual. Inclusive, a própria história no livro ela é de 1952, baseada num fato real, né, em personagens reais, segundo a própria Zíbia relatou às pessoas. É incrível que, desde 52, a gente vive situações muito, muito idênticas e muito passíveis de serem olhadas pelo ponto de vista espírita, que são os relacionamentos tóxicos, que são o ciúme doentio, a possessividade, a obsessão de encarnado para encarnado, né? Ou seja, tudo isso está presente no livro. O como você recomeça, onde você faz a sua reforma íntima, se você consegue fazer uma reforma íntima. São personagens que são absolutamente atuais e acho que nos motivaram muito a contar essa história nos cinemas. Então, O Ninguém de Ninguém é um filme que vai falar inicialmente para as mulheres, eu tenho certeza, porque é sobre machismo estrutural, sobre machismo dentro de casa, sobre violência doméstica e como isso reverbera no mundo espiritual. E, obviamente, a gente espera que também seja um filme para os homens, em função de boas reflexões, da gente poder educar os nossos filhos de maneira diferente, da gente poder entender que ninguém é de ninguém. E aí o trocadilho vale muito a pena, né? Porque precisamos falar desse assunto e é muito bacana quando a gente consegue falar desse assunto pelo olhar da doutrina espírita. Então, fiquei muito feliz quando apareceu a possibilidade de fazer esse filme, conversando com a Silvana e a Vanessa, enfim, que são hoje as que tomam conta do acervo da Zíbia. A Zíbia é uma leitura muito lida, né? Uma leitura, muitas vezes, é a primeira leitura de muita gente que não conhecia a doutrina espírita, começa a conhecer a doutrina espírita através de informações que estão lá, e aí depois mergulha nos livros clássicos, no Pentateuco, né? E isso
para mim, era uma composição de motivações para poder fazer esse filme. É um filme feito em coprodução e distribuição com a Sony Pictures e vai chegar no Brasil inteiro agora, dia 20 de abril. É aquela história, né? O filme, quando estreia, é importante que as salas estejam cheias. Se deixar para depois, pode não ter o depois. Mas, de qualquer forma, estou entregando um projeto que me deixou muito feliz e muito atento para o tema ser tão relevante, ser tão atual. Sem contar que ir ao cinema ver filme espírita tem aquela história bem bacana, né? Tem aquela aura que envolve a sala de cinema, né, Damião? Só quem já foi, quem foi ver Nosso Lar, quem foi ver Kardec, só quem já foi sabe que tem alguma coisa a mais, né? E aí, enfim, aí eu deixo para o espectador, para o público explicar, né? Agora, vamos contar um pouco agora, vamos falar de Ninguém é de Ninguém, quem você convidou, vamos falar um pouco desse elenco que está presente no filme Ninguém é de Ninguém. Fala, Wagner. Temos aí uma super protagonista, uma atriz que não vai surpreender porque ela é extremamente talentosa, mas é uma protagonista que a Carol Castro faz, a Gabriela, e que, para mim, particularmente, eu fico muito feliz quando as pessoas dizem é o melhor trabalho que a Carol fez, e é alguém que se identificou plenamente com a história, é alguém que me disse, e disse isso publicamente já, que a leitura do roteiro disparou muitos gatilhos nela, muitas situações que acontecem na história do filme que ela já viveu, e entender isso do ponto de vista espírito e do ponto de vista da vida que continua é um alento, é um conforto e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Então, a Carol foi parceiríssima, mergulhou com a gente, foi maravilhoso. Fez um par incrível com o Danton Mello, que, para mim, também é o outro trabalho. O Danton já vem de um filme muito bacana, que é O Predestinado, onde ele fez o Zé Arigó. Então, ele está namorando essa temática, e a temática está namorando com ele, né? E isso é muito bacana. Então, a Carol e o Danton fazem o casal de protagonistas, e tem a Paloma Bernardi e o Rocco Pitanga fazendo o outro casal. Quem já leu o livro conhece, que é uma história que envolve ciúmes, mentira, obsessão, como eu disse, e que passível de acontecer com todo mundo, passível de se espraiar nas famílias, o famoso acontece nas melhores famílias, né? E isso, a história conta isso, né? A Paloma Bernardi faz a Gioconda, e quem já leu o livro sabe o tamanho da responsabilidade que é fazer esse personagem, e o Rocco Pitanga faz o Dr. Renato, que é o advogado, enfim, e que quando a gente olha para o passado, para as vidas passadas, tudo se explica, né? Eu não vou dar mais spoiler em relação a isso, mas tem também a Renata Castro Barbosa, o Charles Miara, Luiz Antônio Pilar, um elenco que se comprometeu muito, que entendeu muito qual é a nossa proposta. E é a de sempre. Estamos falando de vida espiritual, estamos falando de mundo espiritual em diferentes ambientes, em diferentes dramas, em diferentes aventuras, e isso é o que me move, né? Agora, é linda essa oportunidade, né? E aí você falar do Dalton, você já até explicou, né? Dalton Mello, de repente está aí, sabe? Fez Predestinado, agora já está aí, Ninguém é de Ninguém, e é a própria Carol ali, que essa história de gatilhos, né? Quando você fala, trazendo esse conforto, e trazendo aquilo que a doutrina nos traz, né? O livro dos espíritos, né? O tanto conforto, e tantas explicações, Wagner. Tem uma coisa que o Kardec fala lá no filme do Kardec, né? Que quando ele começa a mostrar a universalidade do conhecimento, que isso impacta todas as pessoas, a gente diz assim, isso muda tudo, né? E aí, quando a gente diz isso muda tudo, muda tudo mesmo, ou seja, entender a vida e o mundo através dos conhecimentos espíritas é uma potência, né? De muita responsabilidade, que te exige transformação pessoal, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua capacidade de transformação moral e ética. Eu também gosto de usar a palavra ética junto, né? E olhar a questão dos relacionamentos tóxicos, dos ciúmes, da violência contra a mulher, apesar de não é um filme violento, está longe de ser, mas isso está lá, está presente num marido ciumento, sabe? Quem nunca, infelizmente, passou pela situação de ter que dizer onde está, de ter que provar onde está,
quem nunca passou pela situação de ter que dizer por que está saindo com a roupa assim, assada, ensopada, e o quanto isso gera doença, o quanto isso é resultado das nossas imperfeições que precisam ser trabalhadas, né? Então, olhar esses assuntos à luz da doutrina espírita, para mim, é um foco muito, é um objetivo, né? Um objetivo de trabalho que temos feito aí ao longo dos últimos projetos. E aí, a hora que você está trazendo isso, né? A gente está falando, você que está aí nos acompanhando, ninguém é de ninguém. 20 de abril, nos cinemas de todo o Brasil. Vamos lá, vamos prestigiar mais um filme. Wagner de Assis chegando aos cinemas, trazendo mais um filme. E aí, a hora que você vai trazendo, enumerando, né? Ciúmes, o preconceito, as doenças, as nossas imperfeições. Wagner, bem aquelas histórias, né? A gente para e fala, poxa vida, quantos aprendizados que podemos ter num filme como Ninguém é de Ninguém que você fez. Agora, é aquilo, não vamos dar um spoiler, mas mostrar, contar o que é possível, né? Mas e já trazendo isso, né? Dentro dessa doutrina. A hora que você fala das nossas imperfeições, nossa, o quanto é importante se parar e falar, deixa já ir para o cinema, a vida vai nos oferecendo gatilhos e oportunidades para todos nós, hein, Wagner? Um filme não deixa de ser um motivo de reflexão, né? Um motivo de aprendizado, um motivo de pensar, enfim, de identificar próprios gatilhos, usando a palavra, né? E eu sempre penso que a arte tem essa possibilidade, né, de suscitar para as pessoas reflexões e processos internos, e aí cada um lida da forma como puder lidar, né? Esse é um livro que, quando eu li a primeira vez, eu tive que resumir. Como é que é a história do livro? Eu falei assim, olha, o que acontece depois que um marido ciumento, obsessivo, torturador, depois que ele morre. O que acontece? Então, não é só sobre a questão do problema familiar, mas a vida continua. Nós continuamos. Nossas imperfeições continuam. O que a gente vai fazer com essa informação, né? Roubando aqui uma frase do próprios Mensageiros, não adianta mais saber, que é outro filme, a gente vai falar daqui a pouco, mas não adianta mais saber que a vida continua. Quer saber o que você vai fazer com essa informação. Porque a gente já falou, já repetiu, e vai continuar repetindo, mas se isso não entrar para dentro da pessoa, produzindo reflexão e tentar viver numa sociedade melhor, tentar ser a própria mudança da sociedade, né? Não vai ter adiantado nada, é só uma informação que vai ter passado batida pela pessoa. Os filmes que a gente faz, eles buscam isso, do nosso lar, passando pelo Amor Assombrado, passando pela Menina Índigo, dos quais a gente já falou muito bacana aqui, passando pelo Kardec, enfim, são filmes que a gente propõe uma história interessante, bacana, visualmente bonita, mas a gente propõe, olha, estou te contando essa história aqui, mas como é que você se relaciona com essa história? Qual é a sua história e como ela se relaciona com essa história? É um pouco sobre isso também. Esse filme é também sobre isso, né? A hora que você falou, está passando por Chico Xavier também. Aí, né? Ainda tem o longa do Chico, né? Ainda teve o longa do Chico. Aí é mais exemplar ainda, né? Que aí é mais impressionante ainda, né? Teve um homem que pisou na Terra, que seguiu com suas imperfeições, com suas questões humanas, que seguiu adiante, buscando o exercício do maior mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Às vezes a gente esquece que amar a si mesmo tem um truquezinho, né? Não é amar a si mesmo a ponto de ser um egoísta louco, né? É amar a si mesmo com outro tipo de amor, né? Esse amor incondicional. Enfim, o Chico foi tudo isso. E vou te dar uma notícia muito bacana, em primeira mão, assim. O longa-metragem do Chico, que estreou agora no final do ano passado, finalmente, enfim, ele entra agora nas plataformas de streaming. Ele vai estrear na Star Plus, que é uma plataforma da Disney, e deve ser agora a partir de junho. Eu confirmo a data ainda, mas deve ser agora a partir de junho. Agora, agora, como é que está sendo para você? Né? A gente está falando de tantas coisas dentro da doutrina espírita para fazer a nossa reflexão. E eu queria que você também contasse para o amigo ouvinte que está nos acompanhando sobre como é que está sendo para você lidar com isso, né?
dentro da doutrina espírita esse preconceito com a Zíbia, porque ela vendia os livros. Agora, esse universo real, né, que está acontecendo, como é que está sendo esse momento para você, trazendo todos esses ensinamentos que a gente está falando de doutrina espírita, mas aquilo que já, olha, ainda essa coisa do ser humano, só vou, para que você possa trazer essa reflexão para a gente, Wagner. Para mim, eu vou me lembrar muito, ainda hoje, de Judas e Jesus. Ainda hoje, né, a gente vê a malhação de Judas acontecendo, sabe? As pessoas malham Judas, sabe? Há 2000 anos as pessoas ainda não sabem perdoar. Né? O perdão ainda não faz parte. Jesus que também nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. E você está aí vivendo essa situação dentro da nossa querida doutrina espírita, Wagner de Assis. Realmente, é algo que é até difícil de falar, né? Porque eu sou só um cineasta que está contando uma história de um livro da Zíbia. Sei que algumas pessoas torcem o nariz e acho que enfim, toda torcida de nariz gera consequências, né? E tem razões. Eu vou tentar, Damião, nesse momento, me ater ao livro, me ater ao conteúdo do livro. E, ao mesmo tempo, entender que tudo tem um contexto e, às vezes, as histórias não são contadas da forma como elas são. Quando a gente olha o mundo do ponto de vista espiritual, muita coisa muda de contexto, concorda? Ou seja, quem olha, por exemplo, a vida da Zíbia Gasparetto, sua família, a partir e faz julgamentos, muito provavelmente só a partir de entrevistas ou de entendimento de fatos, né? Ou seja, os livros, a mediunidade, a editora e etc. Eu, particularmente, se fosse comigo, eu tenderia a pensar que eu só conseguiria emitir uma ideia crítica de valor se eu entendesse a história toda. Ou seja, e a história toda ela só existe quando a gente olha do ponto de vista espiritual. O mérito e o crédito, o mérito e o bônus de cada um são indivisíveis, né? Cada um tem o seu. Assim como as questões ainda a serem resolvidas, né? Os deméritos, os descréditos, fazendo um jogo de palavras. Quero acreditar também que destruir preconceitos, de alguma maneira, é um fato condizente a um mundo regenerado, né? Ou seja, emitir conceitos baseados em informações completas é uma coisa. Emitir preconceitos baseados em informações que não são completas, que são incompletas, é uma outra coisa bem diferente. A gente está apresentando um trabalho, um filme baseado numa obra da Zíbia, legítimo, bacana. Absolutamente, eu convido as pessoas a irem aos cinemas para comprovarem, absolutamente condizente com a doutrina espírita, absolutamente, enquanto conteúdo. E isso, para mim, é um motivo importante para falar de assuntos que estão ligados à realidade espiritual, à vida depois da vida, e etc. Quem sabe o que vem pela frente? Durante o lançamento do filme Nosso Lar, eu falava, olha, dá uma chance para o filme, né? Dá uma chance para a história do Dr. André Luiz. E eu acho que nos compete dizer isso também. Dá uma chance para essa história. Mulheres, né? Principalmente as mulheres que sofrem mais do abuso, que sofrem mais do preconceito, né? Do machismo, etc. Ver esse filme na sala de cinema, para mim, pode ser bem libertador, pode ser bem impactante. Tenho visto alguns testes de cabine e tenho visto como as pessoas têm saído, como as espectadoras têm saído, e o quanto isso é, ao mesmo tempo, emocionante, ao mesmo tempo real, mas ao mesmo tempo esperançoso, porque não é só sobre a tragédia, é sobre a esperança, é sobre o consolo, e que só quem consegue olhar o mundo
com óculos espíritas ou óculos espirituais, às vezes consegue ter. Eu acho que é a melhor coisa para se falar nesse momento e seguindo adiante. A vida vai seguir. Se eu puder e quero fazer outros livros, adaptar outros livros da Zíbia que tenham histórias incríveis para o cinema, para a televisão, eu vou fazer, porque são histórias incríveis e eu acho que nesse momento é o que me motiva, né? As histórias incríveis serem contadas. É aquilo que a gente está falando, né? Contar boas histórias. E aí o Wagner está aí conversando com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais um pouquinho. Estreia 20 de abril. Ninguém é de ninguém. O texto de Zíbia Gasparetto e Wagner de Assis trazendo para as telas de cinema essa história. E aí você estava falando, aí vamos agora conversar um pouquinho também, porque esse ano, 2023, é o que você falou, o Chico está chegando aí no stream, e está chegando aí Nosso Lar 2, já está aí, está pronto já o filme Nosso Lar 2, Wagner? Tá quase pronto. Esse é um ano bacana, viu, Damião? Assim, a gente está lançando Ninguém de Ninguém agora, dia 20 de abril. A gente vai lançar o Nosso Lar 2 no dia 31 de agosto. A gente está voltando com o longa do Chico Xavier, Chico para Sempre, nos streamings. A gente fez uma série documental sobre o Chico. A gente evoluiu mais nos assuntos. E essa série é uma série de 6 episódios, falar mais sobre a mediunidade do Chico, falar mais sobre tudo que envolveu a vida do Chico, os amigos espirituais, enfim, tudo aquilo que está no filme, no longa-metragem, está mais desenvolvido na série. Ela também estreia na Star Plus. E tem uma novidade que agora, hoje, né? Enfim, quando as pessoas já estiverem ouvindo, já vai ter sido falada. O Nosso Lar vai voltar, estou falando em primeira mão para você, o Nosso Lar vai voltar aos cinemas. Nosso Lar 1. Então, muito provavelmente, dia 8 de junho, nos cinemas brasileiros, não é grande circuito, mas é um circuito muito provavelmente que seja viável, as pessoas vão ter a incrível e inesquecível experiência de ver o Nosso Lar nas salas de cinema. Essa é boa, viu? Mas conta, isso que está acontecendo, vários filmes estão fazendo isso. Conta por que aconteceu. Que estão trazendo Nosso Lar de volta aos cinemas. Há pouco tempo eu vi ali, eles estavam fazendo isso com o Titanic também. Então, para o Nosso Lar, qual foi a proposta? Como é que vai ser isso? A ideia já que a gente já passaram-se 13 anos, né, da estreia do filme 1. E a gente vai acompanhar de novo a história de espíritos que estão ligados à cidade Nosso Lar. Por que não mostrar para as pessoas que o importante é vivenciar essas histórias na tela, de cinema, no cinemão, e retomar o acompanhamento delas, entendeu? Então, a Disney, a Star Original Productions, que é uma empresa da Disney, enfim, é difícil ainda falar só Star, né? Mas a Disney Star, os executivos, as pessoas lá gostam tanto do Nosso Lar, entenderam, e acho que assim é uma oportunidade de levar as pessoas para as salas de cinema novamente, para que no dia 31 de agosto elas vão lá ver a sequência que é baseada no livro dos Mensageiros. Então aí tem várias datas para serem guardadas, né? 20 de abril, estreia do Ninguém de Ninguém. Em junho, o Chico para Sempre, longa-metragem documentário nos streamings. Em seguida, o Chico Xavier, a série, 6 episódios nos streamings também. No dia 8 de junho, Nosso Lar nos cinemas. No dia 31 de agosto, Nosso Lar 2, Os Mensageiros nos cinemas. Por essa você não esperava, viu, amigo? Olha, que linda! Não, por isso que eu falo que é bom conversar. Você acompanhando aqui o Sensibilidade, você vai ficando por dentro de tudo isso, né, que está acontecendo, de toda essa programação do Wagner de Assis. Mas linda essa possibilidade, né? Trazer o Nosso Lar 1 para preparar, tá aí, agora entendi, para preparar tudo preparado para que possa ser também, né, um grande sucesso de bilheteria, que é como foi o Nosso Lar 1, né, Wagner? Eu só fico lisonjeado, né, que a distribuidora entenda que o público
vá aos cinemas novamente, como fez com Titanic, como fez com Avatar, como fez com Harry Potter, filmes enormes, né? Hollywoodianos, e que mais um filme que fez milhões e milhões de pessoas no cinema, e dezenas de milhões de pessoas já viram o Nosso Lar. Eu acho que é bonito, é quase um prêmio para o filme, né? Ele merece voltar aos cinemas para a gente vivenciar aquelas situações todas que foram vivenciadas lá em 2010, né? Não, é lindo demais essa possibilidade, né? Porque a gente para e fala, peraí, vou poder voltar a ver. E aquilo que a gente fala muito, que gostoso dessa possibilidade, de você ver numa telona grande, você prestar. Porque é aquilo, né? Lógico, depois você vê em casa tal, mas ele foi feito, né, Wagner? Conta um pouco disso. O filme é feito para o cinema, Wagner. Gente, o filme é pensado para telona de cinema. E um filme que tenha temática espírita, se ele for correto, se ele for justo, se ele não estiver distorcendo absolutamente, né? Entrando numa outra jornada, a gente sabe que algumas coisas acontecem no escuro da sala de cinema, né? Tem muitos relatos positivos, bonitos, edificantes sobre os fenômenos que as pessoas pressentem, sentem, os videntes, os médiuns audientes, e isso é muito bacana. Eu me lembro muito disso, isso para mim foi uma coisa muito marcante, inesquecível. Teve uma psicografia que, logo depois que o Nosso Lar foi lançado, essa psicografia foi publicada no Reformador, alguns meses depois, se não me engano, em que o espírito falava através do médium, dizendo: junto das salas de cinema materiais, nós construímos salas de cinemas espirituais para que os espíritos também pudessem ver a jornada do Dr. André Luiz. Eu fiquei muito emocionado quando eu li isso na época, nem fiquei repetindo isso muito, mas eu fiquei... É muito bonito, é muito emocionante de ler isso, né, Damião? Nossa, imagina para você, né? De repente parar e falar: pera, eu fiz o filme aqui, né? Nesse planeta, né? Mas no planeta espiritual, no plano espiritual, eles também estão tendo essa oportunidade. E aí você para e fala: onde eles vão? Para o cinema para assistir, parar e falar: sessão de cinema para você poder assistir a história de André Luiz. Que lindo isso, O que Wagner. não deixa de ser lógico, né, Damião? Faz sentido isso ter acontecido. Óbvio que aconteceu. Os espíritos querem que as histórias sejam conhecidas, as histórias de redenção, as histórias de recomeço. Por que eles não fariam isso? Né? Não nos ocorre, claramente, mas é plausível, é compreensível. Né? A quantidade de espírito ainda tem perdido, né, nas regiões umbralinas, a quantidade de espírito precisando de ajuda, ainda mais agora depois de uma pandemia em que provavelmente milhões de pessoas morreram aqui no Brasil, né? E a gente não usar isso a favor dos resgates, a favor dos que precisam mesmo de verdade, é um desperdício, né? Então, certamente, os espíritos usam esses subterfúgios, usam esses mecanismos. E é bacana, né? Eu acho incrível assim, isso acontecer. Imagino que isso possa acontecer no Ninguém de Ninguém, por que não? Porque a gente está falando de relacionamentos que precisam de reforma, de pessoas que precisam de reflexão sobre suas formas de viver, sobre as vidas que estão conduzindo. Então, eu não duvido nada. Eu não duvido de nada, objetivamente. E isso também não é algo que eu duvide que possa acontecer. Por isso que, assim, é óbvio, a gente fala para ir para os cinemas e eu não fico mais, assim, fazendo aquele discurso que todos nós do movimento espírita já entendemos, né? É óbvio que o filme vai sair de cartaz se as pessoas não forem na primeira semana. Já entendemos. Mas também ficar pedindo, insistindo, é chato. Sabe? A pessoa vai se ela se sentir motivada. A pessoa vai se ela sentir relevância para ver o filme. E se a outra pessoa que for ver gostou. Então é muito sobre isso. Olha, tá aqui o produto. No dia 20, 21, 22, 23, primeiro fim de semana. Se você achar que vale a pena ver, maravilhoso. Vê uma sala perto da casa e vê. Se você achar que não, vou esperar meses para ver no streaming, ok, é uma opção da pessoa, faz parte do arbítrio da pessoa. Só que a gente também relembra que muitas vezes a sala de cinema serve para outras coisas, né? Quando a gente está falando de temas assim. Quando a vida de Jesus estava sendo exibida nas salas de cinema, né? Aquele filme do Mel Gibson com o Jim Caviezel,
que as pessoas estavam conectadas com a imagem do Cristo. Você acha que foi... Eu fico pensando, será que foi só um filme sendo exibido? Certamente não, né? Certamente não. Então, eu gosto de pensar também, agora eu gosto de pensar disso. Não é uma condição, né? Não é uma venda, não é um vá para isso acontecer, mas é algo que a gente sabe que pode vir a acontecer, né? Por que não, né? Não, e aí é aquilo que a gente sempre comenta, né? Fazer uma pequena parte tão importante, né? Às vezes as pessoas ficam sempre pensando, né? Como poder ajudar. Às vezes é aquilo, olha, tá vendo? Você vai para o cinema prestigiar o filme brasileiro, nacional, filme do Wagner de Assis, Ninguém é de Ninguém, 20 de abril, você fala, tá, vou prestigiar, estou apoiando a arte, estou apoiando a doutrina espírita, vamos ver as reflexões, vamos, e aí o papo, é a parte gostosa, né? Como o próprio Wagner está trazendo ali, de pegar esses temas ali e aquilo e a vida, né? A gente vai comentando dessas histórias e vamos lembrar até de Dalton que você comentou. Para ele já ter feito o Predestinado, já trouxe uma série de reflexões pessoais para ele. Imagina agora com Ninguém é de Ninguém, né? Você viu os depoimentos que ele deu, né? As entrevistas que ele deu quando perguntei, Danton, o que você sentiu, assim, o impacto que isso teve sobre ele, né? Do ponto de vista emocional, assim, os atores sentem, né? Os artistas sentem também, eles gostam de sentir. Isso faz parte do trabalho deles, né? E isso puxa vida, né? Por que não, né? E assim, Damião, eu falo muito. Eu agradeço, peço e convido. Mas faça isso por você. Vá ao cinema para você, ouvinte, e depois pessoa espectadora do YouTube, assim. Não vá somente porque eu tenho que ir porque eu sou espírita, eu tenho que apoiar a doutrina espírita. Porque se o filme for ruim, você vai ficar chateado. Você, pô, mas aquele filme é uma porcaria, entendeu? Vá porque você gosta de cinema. Vá porque você quer voltar a frequentar os cinemas. Ou seja, e vá porque você curte aquele tipo de história. A melhor divulgação que a gente pode fazer pela doutrina espírita é ser o melhor espírita que a gente puder ser. E isso significa estar em processo constante de transformação. Não é ficar divulgando a doutrina espírita, porque muitas vezes a gente está divulgando a doutrina espírita e não está agindo conforme a moral cristã que está presente na doutrina, né? Tem gente aí aos montes falando um monte de coisa na internet e a gente acabou de passar por um processo que não vale a pena nem relembrar, um processo democrático que não vale a pena nem relembrar e que tem que se aceitar por conta da democracia, mas muito triste, porque a gente entende o que os espíritos dizem para a gente através da doutrina espírita, né? Um mundo de igualdade, um mundo de fraternidade, um mundo de paz, não um mundo de guerra. E muitas vezes as pessoas que se dizem espíritas que não preconizam dentro dessas ideias, elas estão enganadas, infelizmente. Elas vão, em algum momento, a voz da consciência vai dizer, ei, isso aí não é espírita, né? Ah, ir ao cinema é espírita? Não, ir ao cinema não é espírita. Ir ao cinema apoiar filme espírita vai ganhar bônus hora? Não vai ganhar bônus hora. Mas ver aquela história, refletir sobre ela, eventualmente trazê-la para a casa espírita para ser discutida, como se foi feito na época do Kardec, na época da menina índigo, que a gente estava falando de novas gerações. Ah, mas o termo menina índigo não é um termo espírita. Tudo bem, mas novas gerações reencarnando para tentar efetivar um mundo de regeneração está absolutamente presente lá no capítulo da Gênesis, capítulo 18. Né? Ou seja, fazer disso parte da nossa vida tal como ela é. E isso é um processo de transformação, e a gente sabe, né? Quando transforma e transforma correto, ninguém volta atrás, né? E aí entra uma outra situação, né, que a gente também tem que ponderar e lembrar, né? Isso é o que você falou, ir para o cinema vai me transformar, vou ganhar bônus horas. Aí, desculpa a situação, né, Wagner? Se já está pensando tudo dessa forma, aí, meu Deus do céu, é fazer caridade. Aí é aquilo, né? É fazer para a mão esquerda sem que a direita saiba, né? Você, e aí você se alimentar disso, né? Você buscar essa melhora, né? Que a vida vai nos oferecendo essas possibilidades. E está aí o convite, né? Ninguém é de Ninguém. 20 de abril, a partir de 20 de abril, nos cinemas de todo o Brasil, mais um filme de Wagner de Assis, Wagner trazendo mais uma história, né?
contando mais uma história. E aquilo, né, que o próprio Wagner está dizendo para a gente, né? Quando muita doutrina espírita presente, né? E o texto que é de Zíbia Gasparetto, e que o próprio Wagner também já comentou com a gente ali, que ainda hoje, né, tem esses... Ai, que triste, né? Esse preconceito, né? Eu fiz uma adaptação, o roteiro é meu, né? Enfim, uma história que eu estou contando dentro dos nossos interesses, das nossas possibilidades. É um recorte do livro, não é o livro inteiro, está longe de ser. Então, quando a gente adapta, a gente meio que se apropria para recontar a história, né? Então, aquele conteúdo estar na tela de cinema é muito bacana e já produzia coisas importantes. Quem lê o livro sabe do que eu estou falando. Já produzia coisas importantes para os leitores e, quem sabe, consiga fazê-lo com os espectadores do filme, né? Tá sem áudio. Para mim já está na minha agenda, né? Para mim já está na minha agenda. Tá lá, vamos lá prestigiar, vamos para o cinema nesse primeiro final de semana, que é aquilo, né? Eu acredito muito nisso, né? A gente vai fazendo essa coisa funcionar, né? Para que a gente possa parar e falar, tá aí mais um filme, e a gente vai prestigiando e incentivar. Eu adoro isso, né, Wagner? Sabe uma coisa que eu sempre gosto de fazer, Damião? Grava sua opinião na internet. Marca a gente, diz o que achou, né? A gente fez isso agora com o livro, com o filme do Chico. Hoje em dia, todo mundo tem voz e precisa e quer ter voz através das suas próprias redes sociais. Olha, saiu do cinema, liga o celular e grava o que achou. Tá rolando os créditos, liga o celular e grava. Marca o Wagner, marca a Cinética, marca a Zíbia. Diz pra gente, porque isso, no final das contas, é aprendizado, viu? Eu aprendo bastante ouvindo as pessoas. Eu ouço ainda as pessoas. Estou sempre recebendo ainda feedback do nosso lar. Estou sempre recebendo feedback da Mina Índigo, do Amor Assombrado, do Kardec. As pessoas, às vezes, pedem para participar de estudos sobre o Kardec, sobre como a doutrina espírita foi concebida, né? foi codificada. Então, para mim, é sensacional. Eu convido as pessoas a emitirem suas opiniões assim que saírem da sala de cinema. E isso reverbera, né? Para o bem ou para o mal, tá tudo certo, a gente está aqui para isso, né? Mas isso reverbera, e para mim é um grande aprendizado e é um grande entendimento de como é que as pessoas estão recebendo as histórias que a gente está contando. Não, tá bom, tem mais uma dica, tá vendo? Você parar e falar, pera, deixa eu já poder colocar assim que acaba, né? Você já poder estar contando essa história e compartilhando. E tá aí agora, né? A gente conversando. Ninguém é de ninguém, 20 de abril. É o convite a você, né, que está aí nos acompanhando. Vamos ao cinema, vamos lá, vamos se programar, vamos estar juntos, né? Nas salas de cinema. Eu me lembro quando eu estava assistindo o Chico, depois eu recebi isso nas redes sociais. Era você, né, Damião, de máscara lá no cinema. Eu falei, eu estava lá. Porque fica um pouco isso, né? As pessoas se deparam e falam, era você que tá. Porque acho que depois eu botei, acho que a foto do ingresso. Foi muito gostoso do Chico, porque eu lembro, peguei para mim aquela história, né? Foi um domingo de manhã, 11 da manhã, falei, vamos embora, vamos assistir o filme. E aí, era 11 horas, meio-dia, falei, maravilhoso, horário ótimo, de domingão. E aí depois, acho que eu publiquei alguma coisa ali, e aí acho que eu publiquei o ingresso, né? E aí uma pessoa depois parou e falou, eu também estava nessa sala com você, eu falei, que tá vendo? E é o que você falou, são essas histórias, né? E aí a gente para e fala, mas é lindo demais. A pessoa só concordou e falou, não, lindo. O filme do Chico é lindo, Wagner. Se eu pudesse colocar essas maravilhosa que o Wagner fez, né? Se eu pudesse colocar essas histórias nos livros de bastidores, mas eu acabo escrevendo os livros de bastidores antes, né? O Ninguém de Ninguém também vai ter um livro de bastidores sobre todo o processo de reflexão, todo o workshop que a gente fez com o elenco, sobre estudo de espiritismo, estudo de espiritualidade, estudo de psicopatia, estudo de feminicídio. A gente teve aí toda uma série de workshops que motivou a gente mais ainda a mergulhar naquele universo da história. Então, vai ter lançado aí... Aqui tem o livro da Zíbia, ganhou um pôster do filme, olha que legal. Eu adorei, né? Porque tá aqui, Carol Castro, Danton Mello, esse é o pôster do filme.
Vocês aí na rádio vão ter pôsteres autografados, depois vocês vão fazer aí campanha com os ouvintes e outras coisas que a gente vai estar conversando com vocês para oferecer aí durante essa semana a partir do lançamento do filme. Eu só agradeço, viu, Damião? Agradeço muito, vocês estão com a gente há muitos anos. Isso sim é um comprometimento, é um entendimento, às vezes em situações diversas e adversas, mas estar junto nesse momento, nós que estamos fazendo cinema, poder voltar a estrear os filmes, né? A gente passou 4 anos de muita indefinição, de muita insegurança, né? Falando profissionalmente, mas a gente passou os 4 anos e a gente aprendeu o quanto cultura é alimento para o povo, o quanto arte é alimento para o espírito, e agora a gente está voltando a produzir isso, é de uma alegria muito grande, viu? E compartilhar isso, por isso que eu fiz questão de conversar aqui com você, com todo mundo da Rádio Boa Nova, que sempre me recebeu com o maior carinho, mandar beijo para todo mundo, para Guiomar, beijo para todo mundo, e que eu quero muito poder estar com vocês, assim, nos bons e nos maus momentos, para a gente conseguir caminhar junto, porque estamos fazendo a mesma coisa. A boa nova que a rádio traz, a boa nova que a FEAL traz, é a boa nova que a gente tenta traduzir essa boa nova em salas de cinema. Um filme é mais difícil de fazer do que, às vezes, um programa de rádio, mas manter uma rádio viva é algo também muito importante. Então, ouvintes sempre, né? Eu sempre peço que os ouvintes sempre lembrem, se houver possibilidade de doação, de investimento, que isso seja feito, porque vale a pena, vale muito a pena. Wagner, minutinhos finais, eu tenho mais 2 minutinhos aqui, eu deixo para você passar sua mensagem e o convite mais uma vez. Ninguém é de Ninguém, 20 de abril, nos cinemas, Wagner de Assis. Eu sou um cara que estou sempre à disposição, viu? Eu tenho as redes sociais, o Instagram, Wagner Assis 1111, o Twitter, o Facebook, tem as redes sociais da Cinética. Na medida do possível, eu converso com as pessoas, eu ouço as pessoas. Então, estou muito aberto a essa troca. Acho que isso é fundamental para o meu trabalho. A gente está apresentando mais uma história, a gente está convidando as pessoas a irem aos cinemas a partir do dia 20 de abril, e a gente está louco para ouvir o que vocês têm a dizer. Você, mulher, principalmente, como é que essa história te impactou? Eu muito, muito curioso, e que seja uma sessão de cinema mágica, que eu tenho certeza que pode vir a ser, e depois conta para a gente. Estou aqui. Obrigado, Damião. Obrigado a todo mundo da Boa Nova, da FEAL, mais uma vez. Paz e bem para todo mundo e vamos adiante, que esse é um ano de muita coisa bacana. Quero estar aqui de volta e falando sobre outras coisas positivas, nosso lar, Chico, etc, etc. Um beijo grande. Obrigado, Damião. Olha, Wagner, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos conversando. O que você falou, esse ano a gente vai estar muito com o Wagner aqui, tem muito, cada momento aí novo a gente vai voltando e vai conversando. Mas o convite para hoje, então, Ninguém é de Ninguém, 20 de abril, nos cinemas. O próprio Wagner comentou, né? 20, 21, 22, 23. O primeiro final de semana, né, gente? Vamos fazer com que esse filme possa ficar mais tempo em cartaz, chegando ao corações de mais pessoas. E o próprio Wagner disse, mas o público feminino possa estar ali, né, se identificando, buscando todo o conteúdo deste filme de Wagner de Assis. Wagner, mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Sucesso para você, Wagner. Obrigado, um beijo grande. Obrigado aos ouvintes. Um beijo para todos. Tchau, tchau, Damião. Tchau, Wagner. Tchau a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou em mais este programa. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.